Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Drusila e hoje nós vamos ficar com algumas explicações sobre o módulo 3 de língua portuguesa para as turmas de sexto ano, certo? Então, antes de iniciar a explicação, vou dar as orientações gerais sobre como vocês devem proceder com relação ao módulo 3. Nós temos aí várias aulas nesse módulo, vocês vão ter um prazo para poder ler, né, com calma, responder as atividades. E aí vocês podem responder essas atividades nesse próprio módulo. E aí vocês vão devolver depois no prazo estabelecido lá na escola. Ah, professora, mas se não der, não coube, as respostas não couberam todas no módulo, como é que eu vou fazer? Vocês podem escrever em uma folha e depois vai grampear essa folha junto com o módulo. O importante é devolver as respostas aí junto com o módulo, certinho? Então vamos lá. Vamos iniciar a explicação do módulo 3 de língua portuguesa com o primeiro assunto, que trata do sujeito e predicado, certo? É um assunto bem famoso aí na língua portuguesa. Então, nós temos primeiro um conceito sobre sujeito e predicado, para vocês conhecerem que o sujeito é aquele termo da oração, não é? Que pode ser uma palavra ou mais de uma palavra, a respeito do qual alguém está falando alguma coisa, e o predicado é o que você vai estar falando, né? Sobre o sujeito, a informação que você vai dar ao sujeito, nós chamamos aí de predicado. Lembrando, a dica para localizar o predicado, procure o verbo. Né? Então, a partir desse verbo, você vai localizar o predicado e aí você também vai perguntar quem é que está, sobre o que ele está falando, esse predicado. E aí você vai achar automaticamente o sujeito da oração, ok? Então, aqui na aula 2 nós temos o resumo, mais uma vez de sujeito e predicado. O sujeito é o termo da oração que vai funcionar como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. E aí nós temos o conceito de predicado, é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação, né, algo sobre o sujeito. Então, lembrando que é necessário, primordial, primeiro, nós localizarmos o verbo de qualquer oração, certo? Não vá procurando logo o sujeito. Procura o verbo e aí, a partir desse verbo, você vai saber que o verbo ele vai estar situado no predicado e depois você localiza o sujeito, certinho? Aqui nós temos mais um exemplo com o sujeito, né? A professora deixou atividades para fazer. Aí a gente procura aqui o verbo central deixou, né? Quem deixou atividades para fazer? Está falando sobre quem? A professora, que trata aí do sujeito da oração. Então, se encontrou o sujeito, o resto já vai ser o predicado, que é o que está falando aí sobre a professora. Okay? Aqui nós temos uma atividadezinha sobre sujeito e predicado, que vocês vão escrever, né? Aí ele diz, escreva no caderno, mas vocês escrevem aí no próprio módulo mesmo, certo? Escreve no módulo as respostas. Na atividade número 3, nós temos uma questão que é de múltipla escolha, que vocês vão marcar apenas uma alternativa correta. E aqui na aula número 4, vocês vão sublinhar o sujeito, passar um tracinho embaixo do sujeito e circular o predicado em cada frase. Aqui nós temos A, B, C, D, E. Cada frase dessa você vai sublinhar, passar o tracinho embaixo do sujeito e circular o predicado, ok? Aqui nessa outra atividade, vocês vão escolher um sujeito para completar as frases, bem simples, seguindo aí esse primeiro modelo, que tem Camila pulou a corda. Então, a pessoa escolheu colocar o sujeito Camila, e aí vocês escolhem qualquer sujeito, né, para completar aí o sentido dessas frases, de cada frase. Aula número 5, nós temos uma videoaula pelo link do YouTube que vocês vão assistir e depois escrever um breve comentário, né, sobre o que vocês compreenderam aí nessa videoaula. E aqui na aula número 6, nós já temos um outro assunto que trata de sintagma. O que é sintagma? São unidades mínimas que formam a frase, né? Cada palavra ali da frase nós chamamos de sintagma, certo? Então, unidade formada por uma ou várias palavras juntas, né, que vão desempenhar uma função na frase. A combinação de palavras para formarem frases, ela não é aleatória, nós precisamos obedecer aos princípios da língua. Então, as palavras elas vão se combinar para formar uma frase. Né? E aí nós temos esse conjunto, que aí nós chamamos de sintagma, que vai desempenhar uma função no conjunto maior que é a frase. Então, cada frase, cada palavra que tem ali,
na frase, que é uma unidade, nós chamamos aí de sintagma. Pode ser um verbo, pode ser um nome, não é? Um substantivo, pode ser uma preposição também. Então, cada unidade mínima nós chamamos aí de sintagma. Aqui nós temos o sintagma nominal, né, que pelo nome já diz, eles fazem referências aí a um nome, não é? Ou aos seus respectivos envolventes. Eles estão representados por um sujeito ou pelos seus complementos. Então, aí nós temos os alunos liam os livros. Então, nessa frase, vocês vão observar que nós temos dois sintagmas diferentes na oração. A palavra alunos, né, que é o núcleo, bem como complemento verbal, né, que nós temos aí que se destaca no núcleo livros. Então, nós temos dois sintagmas aí. Ó. Alunos, os alunos, o núcleo é alunos, e o complemento verbal, representado por um objeto direto, que são os livros. Né? O que é que os alunos liam? Liam o quê? Livros. Então, alunos e livros são exemplos aí de sintagmas. Vamos ver aqui com mais detalhe. Alguns exemplos de sintagmas nominais aqui. Bem interessante esse esquemazinho. Temos aí ó, o tempo e o vento. É uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Você só tem nomes aí. Tempo e vento. Esse I é apenas um conector. Né? Nós temos aí 5 palavras. Então, temos aí o O, né, que é um determinante, um artigo masculino. O tempo, que é o núcleo. E aí nós temos o O também e o vento. Então, todas essas estruturas nós chamamos aí de sintagmas. O tempo, o O vai ser sintagma, o tempo também. Todas as palavras que vão constituir essa frase, nós chamamos aí de sintagmas, ok? Então, tempo é um sintagma nominal, vento também, ambos são nomes, não são verbos. Agora, sintagma verbal, como o próprio nome já diz, trata-se de quê? Abrange um predicado, né, da oração, porque lembra que a parte da oração que nós vamos encontrar o verbo é justamente no predicado, né? E aí o núcleo vão ser os verbos, esse é bem fácil, certo? E aí nós temos o exemplo, os pais viajaram, né? Então, o verbo aí viajar trata-se de um sintagma verbal. Por quê? Porque viajar é um verbo. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Certo? E aí nós temos aqui na aula número 10 mais um exemplo de sintagmas nominais e verbais, certo? Aí vocês vão observar onde tem SN é sintagma nominal, SV é sintagma verbal. Eles estão aí bem circulados para vocês observarem. Nas aulas 11 e 12 vocês vão assistir uma videoaula bem interessante ainda sobre esse mesmo assunto. E depois escrever um resumo sobre o que vocês vão compreender aí nessa videoaula, ok? Aqui nas aulas 13 e 14 nós temos um assunto bem interessante, que é a linguagem verbal e não verbal. Então primeiro vocês vão analisar essa imagem que é bem conhecida, né? E aí depois vocês vão responder a essas perguntas sobre essa imagem que eu acabei de mostrar a vocês, ok? Na aula número 15 nós temos também mais imagens, né? Aí uma imagem com vários sentidos aí, com várias plaquinhas. Então vocês vão observar com atenção e depois vão responder a essas perguntas aí que estão relacionadas às imagens, certo? Sobre as placas, o que elas representam, se elas possuem palavras, se elas possuem imagens ou se possuem os dois também, palavras e imagens, né? E aí nós vamos ver que as palavras nós chamamos de linguagem verbal. Por exemplo, nós temos aqui ó, a palavra cuidado, cerca elétrica, aviso. Todas essas palavras nós chamamos de linguagem verbal. E as imagens, que é a bicicleta, uma pessoa numa cadeira de rodas, as imagens são linguagens não verbais, ok? E aí vocês vão responder essas perguntinhas aí. Na aula 16, vocês ainda tem uma atividade sobre a imagem da aula 15, né? Vocês vão explicar o significado aí das placas. Aulas 17 e 18, uma videoaula que vocês vão assistir e depois escrever, né? Fazer um resumo do que vocês compreenderam sobre essa questão aí de linguagem verbal e não verbal, que eu acabei já de explicar a vocês, já dei uma dica. E aqui nas aulas 19 e 20, leia com atenção um resumo sobre os tipos de linguagem, né? Se houver alguma dúvida sobre o assunto, escreva, aí vocês anotem aí no caderno, que aí no plantão de tirar dúvidas lá no WhatsApp, vocês tiram as dúvidas. E aqui, para finalizar, mais um conceito, né, que eu já
comentei com vocês sobre o que é linguagem verbal e não verbal. Então, linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por palavras escritas ou faladas. E linguagem não verbal usam signos visuais, exemplos, né? E nós temos as placas, ilustrações, músicas, né? E as músicas nós temos linguagem verbal também. Né? E além dessas formas, nós temos também uma linguagem híbrida. Nela é possível encontrar as linguagens verbal e não verbal. E aí, quando nós temos um texto com os dois tipos de linguagem, chamamos de, tanto a verbal como a não verbal, trata-se aí de uma linguagem híbrida, ok? Então, essas foram as aulas aí do terceiro módulo de língua portuguesa, ok? Vocês vão ler com atenção, assistam quantas vezes quiserem aí o vídeo, né? Para poder ficar mais claro aí os assuntos. E até a próxima.